E eu, que peguei o celular do meu marido para pedir um lanche e descobri que o lancheiro não era lancheiro. Esses dias, tava só eu e o meu marido em casa. Então, eu resolvi pedir um lanche para nós dois. Então, eu peguei o meu celular e fui pedir o lanche no lancheiro que eu sempre peço. Porém, o lancheiro que eu sempre peço, naquele dia estava fechado. E eu não tinha mais nenhum número de nenhum outro lancheiro no meu celular. Então, eu falei pro meu marido pedir, ver se ele tinha algum número e ele mesmo pedir do celular dele. Ele disse que não tinha nenhum número de nenhum lancheiro. Mas como ele estava tomando banho, eu fui e peguei o celular dele. Na hora que eu peguei o celular dele, eu lembro que ele ficou bastante incomodado. Eu lembro dele ficar bem assim, inquieto. Mas, tipo, na hora nem tchum. Então eu fui, abri o WhatsApp e pesquisei lancheiro lá no WhatsApp. E apareceu um contato escrito lancheiro. Só que tava sem foto. Então eu olhei pra ele e falei, nossa, que bom, você tem sim número de lancheiro no seu celular. Nisso, ele terminou o banho dele assim, se enxugou e veio pra pegar o celular dele da minha mão. Ele disse que ele mesmo ia pedir. Então falei pra ele que não precisava. Falei, vai se trocar, eu mesmo peço, pode ficar tranquilo. Até que eu fui e mandei uma mensagem. Mandei assim, boa noite, estão abertos? A pessoa foi e me respondeu assim, pode falar, mas fala rápido porque ele tá chegando. Oi? Ele quem? Ali eu fiquei, tipo assim, alguns segundos parada pensando. Enquanto isso, meu marido no quarto, totalmente quieto. Então eu fui e respondi, quero te ver. A pessoa respondeu, amanhã de manhã eu te chamo e marcamos para de tarde. E para ajudar, o meu marido estava de férias. Mas eu fui e comecei a insistir. Falei pra ela que eu queria muito ver ela naquele momento, que era coisa tipo de 20 minutos no máximo, que eu tava morrendo de saudade, que eu só queria dar um beijo nela. Tipo assim, fiquei insistindo. Até que ela aceitou. Ela falou que ia falar pro marido dela que ela ia rapidinho na farmácia. Então marcamos um local e eu fui até o local. Na hora de sair, fui no quarto, olhei pro meu marido e falei, vamos que a gente tem que resolver isso. Ele olhou pra minha cara e falou que não ia em lugar nenhum, que se eu quisesse eu fosse sozinha. Tudo bem, fui sozinha, mas levei o celular dele comigo. Então eu fui, cheguei no local que a gente marcou, ela chegou alguns minutos depois. E ali eu fiquei escondida, porque o meu plano era seguir ela até a casa dela. Parte 2. Então assim que eu vi que ela chegou, eu fui, peguei o celular do meu ex-marido no caso e mandei mensagem pra ela falando assim que tinha dado ruim e que não daria pra ele comparecer. Ela acabou com ele, xingou ele e foi embora. Então eu fui seguindo ela e assim que ela chegou na casa dela, eu esperei ela entrar, desci e apertei a campainha. E quem que saiu? O marido dela. Quando ele saiu, eu perguntei se eu podia falar com ele rapidinho, que era sobre a mulher dele. E falei que ele não precisava nem abrir o portão, que eu só queria mostrar algo pra ele. Então ele veio pra perto do portão, todo desconfiado, dei o celular do meu marido na mão dele e falei pra ele, tá aí a prova, ó, a sua mulher tá saindo com o meu marido. Inclusive agora ela foi se encontrar com ele, mas na verdade quem marcou com ela foi eu, por isso que eu estou aqui. Ele leu tudo, eu expliquei tudo pra ele. Olhei pra ele e falei, bom, o meu endereço é tal, tal, tal. O meu marido tá lá nesse exato momento. Fique à vontade. Gente, na mesma hora esse homem entrou pra dentro, pegou a mulher dele, saiu arrastando ela até lá fora. Depois disso ele foi, abriu o portão, saiu com o carro e saiu assim cantando o pneu. Então, claro que eu estava extremamente nervosa e a primeira coisa que passou na minha cabeça que eu fiz foi ir pra cima dela e tipo assim, bati, mas bati sem dó. A pessoa não vale nada, ela sai com homem casado sendo casada também. E o melhor de tudo é que enquanto eu batia nela, o meu ex também estava tomando uma surra do marido dela. Então deixei meu recado para ela e fui para minha casa. Chegando em casa, o marido dela já não estava mais.
E assim que eu entrei, meu ex começou a me ameaçar, dizendo que ia chamar a polícia. Então falei pra ele, fica à vontade. Só não se esqueça que o safado aqui é você. Coloquei todas as coisas dele dentro de um saco de lixo, liguei pra mãe dele e a mãe dele veio buscar ele. Deus que me livre, eu não quero isso pra minha vida nunca mais. Pra falar bem a verdade, eu tô voltando a viver só agora. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar aqui também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia em que meu ex, meu namorado da época, acordou com sandalhadas da minha mãe. Oi, eu sou a Sofia e esse é mais um Story Time enquanto eu me maquei. Bom, eu comecei a namorar com esse menino quando eu tinha 14 anos. E custou, mas a minha mãe aceitou o nosso namoro. Estava indo tudo de boa até que com 1 ano de relacionamento, esse menino me traiu. A gente terminou, mas como uma trouxa iludida que sou, eu perdoei ele e a gente voltou. Obviamente, a minha mãe não ficou feliz com isso e desde então ela não apoiava mais nosso relacionamento. Eu passei a me encontrar com ele escondido, já tá tudo errado aí, né? E um belo dia, quando eu estava muito carente, a gente já tava um tempo sem se ver e eu tive a brilhante ideia de que eu ia levar ele pra minha casa escondido. Já tá tudo errado. Não, gente, o pior é que ele ficou ainda com muito medo, a intuição, né, do gato. Mas eu já tinha feito isso outras vezes e nunca tinha dado nada errado. Então eu falei, não, vem mesmo, não vai dar nada errado, não. Ainda fui contra a minha própria intuição, porque eu também tava sentindo que ia dar alguma coisa errada. Beleza, ele foi, pulou a janela, toda aquela coisa de filme de adolescente. E aí ele passou a noite lá em casa, foi tudo às mil maravilhas. Só que, gente, eu tenho 2 cachorros e eu tinha colocado eles pra dentro do meu quarto antes dele chegar, pra eles não ficarem latindo e a minha mãe acordar. Pois bem, o problema foi quando a minha mãe acordou. Porque, tipo assim, quando qualquer pessoa de lá de casa acorda, os cachorros enlouquecem. E aí eles começaram a latir, enlouquecer e tudo mais. E a minha mãe deve ter pensado, ô, tadinha da minha filha querida, deve estar lá dormindo e nem acordou com eles latindo. Vou lá tirar eles do quarto pra ela voltar a dormir tranquilamente. E, gente, eu já tinha planejado na noite anterior que eu ia, tipo, quando ela acordasse, eles iam acordar latindo, eu ia acordar com eles. E aí eu ia abrir a porta, eles iam descer, porque meu quarto é no andar de cima dela de baixo. E ela nem vai desconfiar. Só que o problema, gente, é que eu fui dormir tarde no dia anterior e aí eu até acordei. Só que eu fiquei com preguiça de levantar pra abrir a porta. Ia ser tipo 10 segundos. Esses 10 segundos me deram um prejuízo, viu? E aí ela subiu, né? Foi tentar abrir a porta, mas já deve ter achado estranho, porque a porta tava trancada e eu não durmo de porta trancada. E aí ela bateu ainda na maior calma. Sofia, deixa eu tirar os cachorros. Nessa altura, eu e meu ex, a gente já tava surtando sem saber o que fazer. E aí ele teve a brilhante ideia de se esconder na minha varandinha. E aí corre pra pegar as coisas e se jogar na varanda. Nisso, a minha mãe já tava batendo na porta, assim, pensando que eu tinha morrido. Quando ela entrou, ela já tinha achado tudo muito estranho. E ainda, pra completar, o bendito esqueceu a sandália no meio do quarto. Ela virou, tipo assim, de quem é essa sandália? E eu tava debaixo da coberta assim, ó, já me tremendo, já vendo a merda. E aí ela foi em direção à sacada. Quando chegou lá, ela surtou. Ela pegou o chinelo dele mesmo e bateu nele. Depois ainda veio em mim e me bateu. Assim, gente, eu falo bateu, mas foi tipo uma chinelada, assim, sabe? E esses chinelos de hoje em dia nem dói mais. Enfim, ela obviamente expulsou ele da minha casa. Só que assim, gente, nessa época eu tava morando em um condomínio que é tipo meio afastado da cidade. E isso era 7 horas da manhã. Então o menino ficou lá fora meia hora esperando a mãe dele ir buscar ele. E eu fiquei de castigo por 1 mês. Mudando a iluminação porque já escureceu. E assim, gente, eu sei que a gente tava completamente errada e a minha mãe certíssima. Mas eu tinha 15 anos quando eu fiz isso, então me dei um desconto, por favor. Adolescente é meio inconsequente. Ficou assim a maquiagem. Se vocês quiserem que eu conte mais histórias, é só pedir aqui. O trote de terceirão que custou mais de 500 mil reais pra minha escola. Já não basta os processos que a minha escola levou por conta da noite trancada. E aquela foi só uma das. A minha escola também teve que custear mais de 500 mil reais por conta de um trote de terceirão. Na época, na minha escola, tinha o costume de, no terceiro ano, os meninos fazerem um trote. Os meninos do terceiro ano, não os meninos em si, os meninos, todo mundo. E aqui na minha cidade era tipo uma competição. Qual escola era mais criativa no trote de terceirão daquele ano? Era tipo uma rivalidade entre as escolas. Teve uma escola que jogou balão com água oxigenada e pintou o cabelo de todo mundo sem todo mundo nem saber que estava sendo pintado o cabelo. Na minha escola foi diferente, o bagulho foi doido. Quase que no mesmo nível. Eles compraram milhares de insetos.
Sim, tipo, muito inseto mesmo. Barata, gafanhoto, mosca, ou muita coisa mesmo. No último dia de aula. O trote de terceirão que custou mais de 500 mil reais pra minha escola. Parte 2. No último dia de aula, os meninos planejaram tudo. Eles roubaram as chaves de todas as salas durante os últimos meses de aula e iam fazendo cópias. Porque aí, no último dia de aula, eles estariam com todas as cópias de todas as chaves. E aí, eles foram abrindo as salas e colocando milhares de insetos em cada sala e fechando. Em cada sala e fechando. Em cada sala e fechando. Eles foram fazendo isso. Porque era a hora da confraternização, a última confraternização de todo mundo da escola lá na quadra. E aí não tinha ninguém nas salas. E todas estavam trancadas, mas eles tinham a chave. E aí rola um momento de apresentações, de declarações. E foi nesse momento, a hora que o terceirão fala, que eles gritaram: "Olha o inseto!" Todo mundo ficou meio, hã? E as salas foram abertas e saíram aquele tanto de inseto por toda a escola. Todo mundo saiu correndo, desesperado, as meninas gritando, foi uma loucura. E depois, para tirar esse tanto de inseto, para detetizar a escola e acabar definitivamente, eu acho, com os insetos, porque se bobear até hoje tem inseto naquele lugar, fora os que já não tinha, né? A escola gastou mais de 500 mil reais para fazer isso, para finalmente acabar com todos eles.